hoje a gente vai ver mais uma parte ainda, uma parte um pouco mais técnica, certo? Parte mais introdutória, mas a gente já está entrando no estudo de fazer a parte mais prática do Calc, ok? Para iniciar essa aula eu vou vir aqui dentro do LibreOffice, dentro do Classroom de vocês, e nessa aula 2, certo? Que eu deixei para vocês em PDF, teve uma pergunta lá no final que eu deixei sem resposta e sem comentário. Então eu vou começar respondendo essa pergunta, ok? Então vamos lá. Questão 7 aqui fala o seguinte: o aplicativo em questão está sendo usado para a edição de 3 planilhas. Então tem a imagenzinha aqui, né? Associada a diferentes arquivos, como pode-se concluir a partir das guias mostradas na figura. Então ele mostra essa imagem, mostra essas 3 guias, planilha 1, 2 e 3. E fala que se aparecer a imagem desta maneira, quer dizer que são 3 arquivos, quer dizer que planilha 1 é um arquivo, planilha 2 é um arquivo, planilha 3 é um arquivo, ok? E como é uma questão CESP sem ser alternativa, vocês têm que só responder se essa afirmação aqui é correta ou errada, certo? Então, ela é errada. Por que ela é errada? Porque quando aparecem essas planilhas aqui, elas estão apenas em um arquivo só. Então, um arquivo do LibreOffice Calc, do Calc, ele pode conter várias planilhas, certo? É a primeira coisa que vocês têm que saber aqui, que já deixa falsa a questão. E em segundo, que se você abrir vários arquivos Calc, por exemplo, 2, 3, você não vai ter a possibilidade de editar eles na mesma janela. Então não vai abrir as planilhas aqui junto, vai abrir arquivos separados no teu computador. Vai ter 3 janelas separadas, não 3 planilhas, ok? Então é falsa, beleza? Voltando, aí na aula de hoje, aula do número 5, aqui só começamos ela com um comentáriozinho, né, sobre a questão anterior. Então, o LibreOffice Calc pode possuir diversas planilhas. Quando abrimos em um novo arquivo, irá abrir apenas uma planilha, ok? Podendo, no caso necessário, ser mais. Isso aqui é importante porque quando a gente estuda lá Excel, o Excel abre 3, certo? Então aqui é importante a gente saber que no LibreOffice Calc ele inicia com uma planilha apenas, beleza? Outra coisa bem importante aqui do Calc são 3 números, ok? Que às vezes é até um pouco difícil de lembrar eles, ok? Mas vamos lá. Existe um número máximo de planilhas que você pode ficar abrindo no mesmo arquivo, que é 10.000. E cada planilha dessa você só tem 1024 colunas e 1.048.576 linhas, certo? Então você tem um limite, tanto de linhas como de colunas. É óbvio que quando você está editando parece que você vai indo para o lado ou para baixo, as linhas e colunas não terminam, mas sim, elas terminam. Que esses são os números máximos. Eles não são os números muito fáceis de lembrar, ok? Mas nas próximas aulas eu vou trazer questões que já cobraram alguma coisa relacionada a eles. Então a gente vai ficar relembrando eles assim de tempos em tempos, ok? E a aula de hoje a gente vai falar de uma coisa essencial, que é entender o menu arquivo, que é o primeiro menu que você tem lá no cabeçalho do LibreOffice Calc, ok? Então o menu arquivo aqui aberto, ele tem todas essas opções. Tem um novo, ok? Aqui você tem a descrição. Tem abrir um arquivo, ok? Ela tem uma questão de assistentes, que hoje em dia quase não é usado mais, que percebe que existem assistentes que guiam você para a criação de cartas comerciais, fax, agenda, ok? Modelos. Esses modelos têm uma base de dados, então ele já vem padronizado para você utilizar, você não pode modificar eles, ok? Você recebe eles. E aí, aqui o restante, o que é bem importante? Lembrar a diferença de salvar com salvar como, né? Então, se você abrir um arquivo a primeira vez, deixa eu ver se tem imagem, vou ficar aqui mesmo. Se você abrir um arquivo a primeira vez, na hora que você vai em salvar ou salvar como, ele é a mesma função, ok? Então, lembre lá. Na primeira vez que você abriu o arquivo, editou, fez alguma coisa lá, na hora que você vai salvar, indifere você usar salvar ou salvar como. Depois que você já abre um arquivo existente, aí vem a diferença. Então, qual é a diferença? O salvar só vai salvar no mesmo arquivo, com o mesmo nome, atualizar para vocês. Nem vai abrir janela nenhuma. Você vai clicar em salvar, ele vai salvar e fechou. O salvar como abre várias opções para vocês,
ok? Você vai poder trocar o local do arquivo, vai poder salvar outro com outro nome, certo? Essas são opções. E vai manter o arquivo que você estava editando naquela mesma formatação que ele estava antigamente. Ou seja, você não perde o arquivo que você começou a editar, porque você criou outro arquivo com as suas modificações. Certo? Isso é muito importante saber. Aí a gente tem aqui em exportar e exportar como PDF. Okay? Então aqui tem um resumo do que eu falei. Daí, exportar como PDF é um comando que permite salvar um arquivo atual na forma de PDF. Isso é bem importante, porque as bancas adoram cobrar formatos diferentes num programa. Perceba que no LibreOffice Calc a gente não está trabalhando com arquivo formato PDF. Mas você pode salvar. Então vamos supor que você faz uma planilha no seu trabalho e você quer mandar para alguém. Só que você não quer mandar ela para alguém com todo o trabalho que você teve para a pessoa talvez só copiar de você. Você quer mandar só o resultado final, certo? Ou uma planilha num relatório, por exemplo. Então você vai precisar desse exportar como PDF, ok? Então para gerar um PDF, aqui é a parte em resumo que é importante saber, você vai em arquivo, exportar como PDF. Aqui em informática vai aparecer muito nas nossas aulas esse tipo de comando aqui, ó. Arquivo exportar. Quer dizer que você vai entrar num menu chamado arquivo, uma opção chamada arquivo, dentro desta opção, você vai numa outra opção chamada exportar como PDF. Se aqui tivesse uma outra barra e colorido, por exemplo, estaria indo no menu arquivo, dentro dele no menu exportar como PDF, dentro dele no menu colorido, certo? Mas nesse caso só tem esses dois níveis que a gente fala, certo? Primeiro nível arquivo, segundo nível aqui, certo? Lembrando que a gente está falando do menu arquivo, em especial nessa aula, certo? Tem outros menus, editar, inserir, ok? A gente vai falar nas outras aulas, beleza? Você também tem o menu imprimir, que é bem importante aqui no Excel, que imprime o documento atual, seleção ou as páginas que você especificar. Então, esse também é importante, porque pode cair o que você pode imprimir numa planilha. Você pode, antes de entrar no menu de imprimir, já selecionar, então entra na parte de seleção, o que você quer imprimir. Você pode imprimir o documento atual que você está trabalhando, ou as páginas que você especificar, certo? Aqui páginas a gente pode pensar como aquelas planilhazinhas ali embaixo, certo? Pode imprimir todas as planilhas, tudo que você fez, só algumas planilhas ou uma seleção específica que você deixa selecionado, ok? Aqui a grande pegadinha é que essa seleção tem que ser feita antes de você ir no menu Arquivo e Imprimir, ok? Você já tem que deixar selecionado, ok? De lá no menu Imprimir você escolhe uma dessas três opções, o documento inteiro, a seleção ou algumas páginas, beleza? Você sempre tem essa opção de visualizar a impressão para dar uma olhada, porque às vezes você vai imprimir uma planilha, por exemplo, ela é muito grande e ela vai ficar em 2 páginas, vai cortar, tal, você vai ter que virar a página, coisas assim, ok? E também é importante que você tenha o menu propriedades. Se a gente voltar lá e olhar em todas as opções, né? A gente tem aqui, ó, propriedades, certo? Dentro do menu. A gente está acostumado sempre a pegar um arquivo, né, clicar com o botão direito e ver o menu propriedades, mas aqui você tem dentro também. Ele exibe as propriedades do documento atual, como o nome do documento, data de criação, título, assunto, número de páginas, dentre outros, ok? Esse aqui é importante que a gente vai ver também lá quando a gente chegar no LibreOffice Write, ok? Aqui ele dá os caminhos e, como comentado nas aulas anteriores, eu estou fazendo aulas mais curtas, falando um pouco de conteúdo e resolvendo alguma questão e deixando alguma questão. Então é mais ou menos isso que está sendo a metodologia. Então vamos lá. Agora a gente vai resolver essa questão aqui, ó. Na configuração do LibreOffice Calc 5.1, o recurso que permite realizar a exportação de uma planilha para o formato PDF está disponível no menu. E aí, ele é bem específico, por isso que vai ser importante vocês instalarem e começarem a usar um pouco o LibreOffice Calc, nem que seja para refazer alguma coisa que eu passo aqui nas videoaulas. Vamos refazer uma planilha, eu vou testar uma questão, ou às vezes fazer uma coisa do dia a dia, que daria para fazer na mão, mas faz para treinar um pouco, ok? Porque olha o naipe da questão. Então, alternativa A, arquivo, exportar como PDF. Letra B, arquivo, exportar PDF. Letra C, ferramentas, exportar PDF. Letra D, ferramentas, exportar
arquivo em PDF. De cara, o que é mais fácil é eliminar essas duas, porque a gente sabe que a gente é no menu arquivo. Mas se você não usa muito, ou às vezes viu a primeira vez essa parte, fica difícil distinguir essas duas. Arquivo, exportar como PDF e arquivo, exportar PDF. Ok? Então por isso que é importante saber usar e conhecer os menus. Então, instale. Então a alternativa correta é a letra A, né? Como a gente viu em aula, é menu arquivos na opção exportar como PDF. Aqui tem o comentáriozinho, certo? Mais uma frisando que vocês devem instalar e usar o aplicativo. O uso do software é muito importante. Okay? E eu deixo para vocês essa questão 9 aqui, certo? Eu respondo ela com vocês na próxima aula. E daí trago no próximo PDF o comentário sobre ela. Ok? Sobre a aula de hoje seria isso. Reforço mais uma vez que vocês devem instalar o software. E para isso eu vou deixar. Se eu voltar agora lá na minha aula, eu já estou deixando aqui a nova aula que é Conhecendo o Calc. E aqui já tem um vídeo. Baixar e instalar o LibreOffice atualizado 2020, certo? Um videozinho de 6 minutos ensina vocês a baixarem e instalarem. É muito simples, ok? E aí vocês já ganham. Vão ficar com o LibreOffice Calc e já fica com o LibreOffice Write, que a gente vai ver posteriormente nas aulas, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Tenham um bom dia e bons estudos.